Grande Paulo Nogueira Batista Júnior, quanto tempo, que bom falar com você, você está bem? Tô bem, estou contente que recebi. Acabei de receber uma boa notícia. Opa, compartilhe. Você fechou seu áudio, peraí, Você seu fechou áudio seu áudio, sumiu. peraí, seu áudio sumiu. Paulo, Paulo, você você apertou algum apertou algum botão, botão, o o áudio áudio desapareceu. desapareceu. A gente não te escuta. Agora Agora? vai, agora volta, agora sim, pode falar. Então, estou contente porque acabei de receber uma boa notícia aqui, que o meu livro, aqueles estilhaços, esse aqui, ó, foi classificado como semifinalista do Prêmio Jabuti na categoria Que Crônicas. maravilha! Parabéns, Paulo. Estou aqui Muito, muito, bem contente. muito merecido e assim, quer dizer, então já que você trouxe uma boa notícia, eu vou compartilhar também uma boa notícia com você. O Brasil 247 já se classificou para a final do Prêmio Best 2025, porque foi o mais votado como melhor canal de notícias e jornalismo do Brasil, à frente da Folha, do G1, enfim, CNN, né, tantos canais. Então, estamos aí dividindo boas notícias. Parabéns, parabéns. Vamos em frente. Paulo, falando em boas notícias, eu quero a sua avaliação sobre a participação do Lula na 80ª Assembleia Geral da ONU. Foi muito bem sucedida e culmina um período bastante favorável ao governo, né? Que vem dos últimos 2 meses. E acho que o ponto alto foi, naturalmente, o discurso que ele fez inaugurando a Assembleia Geral, como sempre fazem os presidentes brasileiros. Aliás, uma coisa conveniente, daqui a um ano, à véspera da eleição presidencial, o Lula fará de novo o discurso de abertura das Nações Unidas. Então, será bem conveniente do ponto de vista eleitoral, dado que ele sabe se sair bem nessas circunstâncias, né? Ele fez um discurso ao mesmo tempo ponderado e incisivo, que é uma combinação difícil de alcançar, né? Exige uma certa arte, né? Ele foi equilibrado, mas não fugiu dos grandes temas, ao contrário, enfrentou os grandes temas e não mediu palavras em certas áreas delicadas, né? Então, olha, até para te dizer, nos estilhaços eu incluí algumas crônicas escritas em 22, nas quais eu, um pouco delirante, profetizei que se o Lula fosse eleito, o Brasil teria um grande papel no mundo, pela combinação experiência do líder Lula com o tamanho e potencial do Brasil. E, de certa maneira, esse delírio se confirmou, não tanto quanto eu esperava, mas avançou bastante. E o Brasil hoje ocupa de novo um país central no mundo, graças ao próprio país, ao seu tamanho, e graças ao presidente, né? Agora, o Léo, o presidente, é uma espécie de centroavante que fica, às vezes, isolado lá na frente, a bola não chega a ele, ele tem que voltar para buscar jogo, porque nem sempre a equipe está à altura do centroavante, né? É como se tivesse um time muito desigual, né? Muita gente passando bola para o lado e tal. Mas agora, nessa excursão pelos Estados Unidos, o time parece que saiu bem, né? E passou uma bola redondinha para o Lula, que ele arrematou bem no discurso de inauguração da Assembleia. Perdão, eu tinha fechado o microfone. Eu ia te perguntar se foi surpresa para você essa química com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou se o Lula, de fato, é um encantador de serpentes. Não foi totalmente surpresa, por quê? Porque isso, além do Lula ter essa característica de ser um sujeito muito informal, o Trump também é. Então, essa informalidade recíproca favoreceu um pequeno encontro favorável. Agora, você pode daí extrapolar e dizer que um encontro mais preparado seja tão bem sucedido quanto essa breve passagem lá na Assembleia, não é? O Trump é perigoso. Você viu que agora mesmo ele de novo aprontou para uma pessoa, para um líder que foi visitá-lo no Oval Office, que foi o Erdogan. Dizendo, olha, eu fui vítima de eleições falsificadas e você, apontando para o presidente da Turquia, você conhece bem esse assunto de eleições falsificadas. Esse pode, né? Então, o sujeito que vai se encontrar com o Trump tem que tomar muito cuidado, porque pode ser objeto de situações ridículas, como foi o caso do Zelensky, notadamente, mas também da África do Sul, de vários outros líderes que lá apareceram e foram submetidos a grande constrangimento, humilhados até.
Exatamente. E aí, nesse sentido, Paulo, deixa eu só fechar seu áudio, que está reverberando enquanto eu falo. Você acredita que Brasil e Estados Unidos vão superar, então, o problema do tarifaço e que o Trump vai acabar, então, abandonando a família Bolsonaro? Essa é a tendência? Pode ser que seja. O Trump é totalmente imprevisível, né? Eu acho que o ataque ao Brasil foi muito mal pensado por parte dos Estados Unidos. Foi um ímpeto assim do presidente, alimentado por auxiliares contrários ao Brasil. Fundamentalmente, o que estava por trás disso? A percepção de que, para os Estados Unidos, para o seu projeto de poder no hemisfério ocidental, muito melhor ter um Bolsonaro aqui do que um Lula, né? Então, esse era o sentido. Eles queriam promover um aliado, um vassalo à presidência da República do Brasil. Mas já viram que não vai ser tão fácil, né? A reação brasileira foi forte, não só do governo federal, mas do Supremo, da sociedade, né? E nós temos hoje uma coligação ampla em defesa da soberania, como nós não tínhamos há muito tempo, graças ao ataque que sofremos por parte do Trump. Então é bem possível, viu? Vamos torcer, né? Porque não faz sentido essa disputa, né? Vamos torcer para que os Estados Unidos silenciosamente abandonem esse ataque ao Brasil, como fizeram com outros países, né? Silenciosamente abandonaram, suspenderam o ataque à China, fizeram ameaças à Rússia que nunca foram concretizadas. Então, esse é um padrão também do Trump que talvez possa aparecer no caso brasileiro também. A golpista boliviana ficou presa. Daqui a pouco eles percebem, olha, o Bolsonaro já está preso, carta fora do baralho, né? Para que ficar tendo como interlocutores de um país tão importante como o Brasil, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, né? O próprio Lula disse na última declaração dele ontem, Paulo, tem muito negócio Brasil e Estados Unidos, né? Você já morou lá como representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional. O Brasil, assim, quer dizer, tem uma relação de investimentos assim bastante consistente. Queria até te pedir para falar um pouco sobre o lado bom, né, da relação Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um mercado preponderante, mas são o terceiro maior mercado, absorviam antes desse tarifaço cerca de 12% do total exportado pelo Brasil. Era uma qualidade de exportação melhor do que a média, porque tinha um peso maior para os manufaturados, para os produtos da indústria de transformação. Os americanos têm investimentos aqui importantes, alguns dos quais trazem contribuições, né? Criam empregos aqui. Enfim, é toda uma relação antiga e que não está. Veja você, qual o sentido de transformar num conflito uma relação que não era hostil da parte do Brasil nem da parte dos Estados Unidos? Essa confusão foi criada pela administração Trump. O Brasil não é um caso isolado, viu? Porque o Trump está criando problemas não só com países tipo o Brasil, que não tinham nenhum atrito maior, mas também com aliados e até com vassalos, né? Como Canadá, México, Europa, né? Então, nós estamos diante de uma degradação muito grande do comportamento dos Estados Unidos, né? Sintoma de uma coisa maior, que é o declínio do Império Americano. Nesse sentido, Paulo, eu quero te perguntar se você, não sei se você acompanhou também, que me chamou muita atenção a manchete da Reuters hoje de manhã. O presidente Xi Jinping ele não foi à Assembleia Geral, foi o primeiro-ministro Li Qiang, mas ele mandou um discurso por vídeo onde a China assumiu vários compromissos em relação à agenda climática. Então, a manchete principal da Reuters e da mídia americana era exatamente sobre a China estar assumindo a liderança dessa agenda diante do negacionismo estadunidense. Sim, Léo, esse é um episódio que confirma uma tendência, né? A China está tentando substituir os Estados Unidos como líder de algo que possa ser chamado global. É uma pretensão compreensível, eles têm tamanho para isso, os americanos estão se atrapalhando todos, estão minando a própria credibilidade de maneira grave, né? Então os chineses estão vendo aí a oportunidade de entrar nesse vácuo, estão tentando entrar. Eles não têm muito hábito de fazer uma agenda forte de soft power, viu? Eles estão aprendendo, mas eles aprendem rápido. E logo, logo, eu acredito que eles terão um papel também importante no que diz respeito a essa retórica internacional.
Outro ponto importante, né, quer dizer, assim como eles podem aprender rápido, né, quer dizer, os Estados Unidos também eles estão desaprendendo, né, tudo que eles sabiam. Então, tudo que eles sabiam sobre soft power parece que eles jogaram fora. Então, acho que essa é uma outra questão relevante. Paulo, diante do que aconteceu, né, quer dizer, essa coalizão pela soberania, o sucesso do Lula e coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui, né, sobre o absurdo que foi a classe dominante brasileira ter colocado o Lula 580 dias na cadeia, né? O Brasil realmente se torna um país relevante quando é presidido por alguém como o presidente Lula. Você acha que está aberto o caminho para a reeleição em 2026? Creio que os 2 últimos meses, de certa maneira, abriram caminho para a reeleição. Não apenas pelos méritos do Lula ou pelas ações dele, mas também porque a oposição de direita se atrapalhou toda, né? Cometeu uma série de erros, está dividida, cada vez mais dividida, tudo indica, né? Então, certas expectativas da direita, não só da direita extrema, viu? Também da direita tradicional, estão se desfazendo. E possivelmente o que você vai acabar tendo é uma nova reunião de interesses em torno da candidatura Lula, uma segunda Arca de Noé. É isso que está se configurando. Se você observa a reação dos canais de mídia tradicional, dos setores mais conservadores, ao que vem fazendo os Bolsonaros, o Eduardo Bolsonaro em especial, você vê que todos estão, na verdade, criticando a extrema-direita, todos, a maioria, né? E, de certa maneira, elogiando o Lula, pelo menos implicitamente, né? Então, vamos ter uma segunda Arca de Noé. Só espero que essa segunda Arca de Noé não amarre tanto o futuro governo Lula, se eles ganhar, quanto essa Arca de Noé número 1 amarrou o Lula 3, né? Exatamente. E aí, falando sobre isso também, quer dizer, abriu-se o caminho para a reeleição e também ficou meio patente assim, a mediocridade, né, da direita brasileira. Né? O Zema, outro dia, estava vestido de armadura, o Tarcísio, enfim, mais perdido também do que cachorro em caminhão de mudança, aquela coisa toda. Aparentemente, até vai se decidir pela reeleição em São Paulo. Queria te pedir para falar um pouquinho sobre os nomes da direita brasileira, como é que você os vê hoje? Bem, o Zema é uma figura caricata, né? Os outros não contam, o Zema e os outros não contam muito. Quem conta realmente é o Tarcísio e o próprio Bolsonaro, né? Agora, o Tarcísio, eu sempre achei, viu, Leão, que ele, sendo moço como não iria enfrentar essa pedreira que é o Lula, candidato à reeleição. Deixaria para disputar em 2030 e procuraria o caminho mais fácil de se reeleger em São Paulo. Era o que se previa, de certa maneira. Quando o Tarcísio constata, ou constatará cada vez mais, que o Lula é forte, ele vai tender a sair do páreo, sabe? E aí a direita vai ficar sem candidato, porque o Bolsonaro está preso. É verdade que ele ainda é um eleitor, mas dificilmente se encontra um nome forte, pelo menos pelo que se vê agora, né? Pode mudar, um nome forte para enfrentar o Lula com o apoio do Bolsonaro, né? A Michelle se apresentou dizendo que vai ser uma leoa se ela virar, ela quer ser a leoa em 2026 para defender o legado do conservadorismo no Brasil, Paulo. A Michelle talvez se veja como uma espécie de Evita, mas eu acho que ela vai acabar se mostrando uma Isabelita se algum dia, para nossa desgraça, chegar à presidência da República. Nem brinca. O despreparo total, mas eu não descartaria totalmente essa hipótese. Pode parecer meio assim ridícula, mas ela é uma figura que tem o seu carisma também. Se tiver o apoio do Bolsonaro e não tiver na raia um Tarcísio, ela pode se configurar como o principal adversário, sim, do Lula. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos falar sobre economia, Paulo. Como é que você está vendo? Vamos fazer um balanço agora. Já tem um bom tempo aí para a gente fazer a avaliação da gestão do Gabriel Galípolo, né? A gente está assistindo a uma intensa valorização da moeda brasileira, do real, o que pode contribuir para a estabilização dos preços. A bolsa está subindo, etc. e tal, mas sempre fica aquela dúvida, né? A taxa de juros, ela está no nível necessário, acima do necessário? De qualquer maneira, o objetivo de valorizar a moeda brasileira está sendo alcançado. Queria te ouvir sobre isso. Ô, Léo, é difícil avaliar a gestão do Gabriel Galípolo porque ela ainda não começou.
É como se a gestão Roberto Campos continuasse em vigor. Não houve nenhuma mudança apreciável. Passou bastante tempo já, como você disse, e o Gabriel Galípolo não disse ainda que veio, a menos que tivesse sempre essa intenção, não acredito, mas que tivesse a intenção de simplesmente cumprir tabela, entende? Marcar a repetição da posição. Essa política de juros altos tem sido crescente, porque não é só que ele mantém, não é só que o Banco Central está mantendo os juros altos, ele se sente obrigado a dizer que continuarão altos por muito tempo, em vez de usar a sua capacidade de influenciar expectativas para preparar o terreno para uma redução, ainda que gradual. Está demorando muito isso, viu? Muito, muito a acontecer. Juros altos contribuem para a desaceleração, talvez excessiva, da economia, desequilibram as finanças públicas, desequilibram a distribuição de renda, botam dinheiro na mão daqueles que podem, no momento seguinte, especular contra o real. Não tem efeito positivo nas atuais circunstâncias. Então, me parece, eu quase diria que é uma política irracional. Só não digo que é irracional porque há interesses por trás dessa política, né? Interesses que sustentam a continuidade da política do Roberto Campos na gestão Galípolo, né? Então, a essa altura, eu não vou poder deixar de dizer, apesar da minha amizade pelo Galípolo, respeito a ele, a admiração que eu tenho por ele, que está sendo decepcionante. E pode até ser que essa política, se não for flexibilizada logo, logo, atrapalhe a reeleição. Porque nada pior no candidato à reeleição do que a percepção por parte da opinião pública, do eleitorado, de que a política econômica está enterrando a atividade econômica e o emprego, entende? Então, eu imagino que o Lula esteja de olho nessa política de juros, porque agora é tudo, né? Não vamos pensar que a reeleição está garantida, né? Não está. O Lula se fortaleceu, mas ainda existe muita água para correr abaixo da ponte antes que ele possa se declarar eleito pela quarta vez, né? Por mais que a gente tenha ali o efeito positivo, né, que é a valorização do real, tem um impacto fiscal muito negativo e o impacto na atividade econômica. Agora, ainda assim, né, Paulo, você pega os indicadores de emprego, você diria que a economia brasileira ainda está aquecida, superaquecida ou não? O Brasil está se aproximando do nível de pleno emprego? Como é que você vê? Olha, essa questão de pleno emprego é difícil de definir na prática, sabe? São estimativas, na verdade, que se fazem sobre os limites do crescimento em determinada conjuntura. Não há dúvida que o desemprego caiu, que a economia cresceu um pouco, embora menos nos trimestres recentes, isso não tem dúvida. Há indicações de excesso de aquecimento? Eu não diria que há. Talvez você possa dizer sim do lado do balanço de pagamentos, porque o déficit em conta corrente está bem alto. E, aliás, a valorização cambial que ajuda a combater a inflação também prejudica o desequilíbrio externo, né? Essa combinação de economia relativamente aquecida com valorização cambial pode gerar uma dependência de recursos externos que não é boa para a economia. Mas, olha, tendo dito isso, Léo, eu diria que, no geral, apesar das turbulências, a política econômica do governo Lula saiu bem até agora, né? Foi uma política responsável, sem ser draconiana, foi uma política que fez concessões ao pensamento ortodoxo, mas não se deixou aprisionar totalmente por ele. É uma política equilibrada como é o Lula, né? O Lula é sempre isso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E esse é o comportamento padrão deles, tem sido assim a política econômica do governo dele, né? O grande centro, né, na verdade, o que dialoga com todas as forças, a gente também já debateu isso com frequência. E o Haddad, quer dizer, como é que você tem visto, por exemplo, porque ele mesmo, ele tem feito críticas pontuais à questão dos juros, até chegou a dizer que está num nível acima do que ele acha correto também, embora não vá criticar diretamente assim o Galípolo, né? E também tem outras agendas, né? Tem essa agenda tributária, tem outras mini-reformas. Como é que você está avaliando até esse momento o papel do Fernando Haddad? Só antes de falar do Haddad, voltando um pouquinho à questão do centro,
Não sei se você lembra, quando o Lula estava preso, eu dei uma entrevista no estúdio para você e para o Paulo Moreira Leite, e a gente discutiu a questão do centro brasileiro. E eu disse com toda a ênfase, né, o centro brasileiro existe, está preso em Curitiba. O Lula é o centro de gravidade da política econômica, da política, desculpa, brasileira, né? E não ter reconhecido isso foi um atraso de vida provocado pela cegueira das classes dirigentes brasileiras. Mas o Haddad ele tem capacidade, ele tem um nível muito bom de exposição, de compreensão das coisas, né? O fato de ele não ser economista não é problema, é até uma vantagem, porque o importante no ministro da Fazenda é que ele seja um político capaz de negociar com os empresários, com o Congresso, e isso ele tem estofo para isso, o Haddad, né? Agora, onde é que eu critiquei o Haddad e critico ainda? Ele tentou fazer muito o papel de bom moço vis-à-vis do mercado. Essa crítica, essa autocrítica que o Lula fez agora em Nova York, de que a esquerda governa com os olhos para o mercado, com os olhos para a mídia tradicional, se aplica muito bem a ele próprio, ao próprio Haddad, né? Que durante muito tempo se deixou iludir pela expectativa de que, sendo um bom moço, ele seria aceito sem reservas pelo capital financeiro, pelos interesses tradicionais. Não foi o que nós vimos, né? Houve até um momento, por volta de julho, lembra, Léo? Por volta de junho e julho, quando o governo levou uma verdadeira facada nas costas do Congresso. E aí esse momento foi muito importante. Foi quando derrubaram aquela medida do... Qual foi mesmo a medida importante que o Haddad estava tentando? Não era o IR, a isenção? A Acho isenção. que também era isso e outra coisa que agora me escapa, mas foi uma coisa muito marcante. E o governo aí reagiu, percebeu que o bom mocismo não estava rendendo os frutos esperados e partiu para a denúncia, Congresso inimigo do povo. Isso deu muito certo, né? Deu muito certo. Então é o seguinte, é sempre uma questão muito fina, sabe? Que exige discernimento dos gestores da política econômica e da política política, mas onde é que você encontra o equilíbrio entre não romper frontalmente com os interesses dominantes e também não se deixar subordinar a eles? Essa é a chave de sucesso de um governo de esquerda que está sitiado, né? Aliás, se você considera, Léo, que o governo Lula sempre esteve sitiado por um Congresso hostil, notadamente, o que ele conseguiu, o que o governo conseguiu, até foi bastante razoável, né? Nesses 3 anos, nesses 3 anos em que ele está no poder, né? Exatamente. E aí, Paulo, quando você fala essa questão do Congresso inimigo do povo, né? No último fim de semana houve uma grande manifestação popular contra essa PEC aí, que está sendo chamada de PEC da blindagem, PEC disso, PEC daquilo, e a imagem do Congresso hoje é muito negativa. O presidente Lula nos Estados Unidos falou que ele tem expectativa, sim, de aprovar a isenção do imposto de renda. Como é que você está vendo esse elemento novo que entrou na política brasileira, que é o povo na rua? Antes, muito tarde do que nunca, né? O brasileiro precisa entender que ele não pode ficar sentado em casa, comodamente acompanhando os dramas e protestando via internet, que ele precisa agir. E houve um momento que, agora, com essas PEC da anistia, mais PEC da blindagem, que o copo entornou. E as pessoas foram para a rua, e de maneira tão maciça que os parlamentares se acovardaram, né? Encolheram as velas, muitos estão se dizendo arrependidos. Imagina só, Léo, como estão se sentindo os políticos do PT que votaram a favor da PEC da blindagem. Devem estar arrependidíssimos, né? Porque ficaram no ar, né? Ficaram expostos à execração pública, né? Então, acho que foi muito positivo. Também é uma lição para o governo, na minha opinião, na minha modesta opinião. O governo não pode ficar só dependendo de articulação de gabinete, de bastidor, tem que mobilizar a população. Tem que usar os seus instrumentos para botar o povo na rua sempre que necessário. E vai ser necessário, em vários momentos, né? Agora, por exemplo, essa questão do imposto de renda. Eu sempre disse isso, você lembra, né, Léo, em conversas com você,
A única forma de remover resistência do Congresso a medidas importantes é trazer o assunto à opinião pública. Olha aqui, nós estamos querendo fazer isso e o Congresso não quer permitir. Quem no Congresso? Fulano, Beltrano, Ciclano, dá nome aos bois. Né? Eu sei que isso é uma política agressiva, mas quando o Congresso vive dando facada nas costas do Executivo, é a única forma de fazer avançar. Né? Eu sei que o Lula não gosta desse estilo, né? Esse estilo confrontacionista não é o estilo que ele prefere. Mas até o Lula, que é um conciliador, diante do que nós estamos vendo aí, tem recorrido, sim, a embates. E tem saído bem, como nós estávamos dizendo, né? O pessoal tem usado a expressão, Paulo, o Lula do Velho Testamento, né? Quer dizer, o Lula do Velho Testamento. A Maria Elisa diz assim: ó, Lula é um gênio que conseguiu aprovar um monte de coisa e reconstruir outras tantas, apesar desse Congresso, e eu concordo plenamente. Paulo, se você acha que o Lula caminha para a reeleição, e você falou que pode estar se montando aí de novo uma grande arca de Noé, o que você esperaria, então, de um governo Lula 4? Bem, eu espero o melhor, até porque o Lula estará no seu último governo, né? Na sua última presença na história brasileira. E ele tem que sair desse quarto e último governo consagrado. Não pode sair manietado, aceitando acochambrações. Então, eu sei que eu sou muito voluntarista, não sou político, né? Quero ver as coisas acontecerem e acredito que com vontade as coisas podem sim acontecer. Mas, feita essa ressalva, eu acho que sim, que sim. Acho que o Lula 4 pode ser melhor que o Lula 3, como o Lula 2 foi melhor que o Lula 1, né? E não falta talento ao nosso centroavante, né? O que falta frequentemente é um time que jogue para frente, né? Não Você dá para sabe, jogar Paulo, para você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante de ser debatida. Eu vivi intensamente esse período da reeleição do Lula 1 para o Lula 2, né? E tinha um discurso que estava se criando na mídia. Ah, não, mas não vale a pena, porque o segundo governo é sempre pior do que o primeiro. E a mídia até usava a experiência do Fernando Henrique Cardoso, porque o FHC 2 foi muito pior do que o FHC 1, né? O 1 foi a estabilização, o plano real. Tudo bem que eles esticaram muito tempo o câmbio, mas o 2 foi uma catástrofe, né? E o Lula 2 também foi melhor do que o Lula 1, na minha opinião. Só que, né, a imprensa, os bem-pensantes brasileiros criaram o discurso de que não, o Lula só foi bem no primeiro mandato. E depois, no segundo, tudo começou a afundar com o Guido Mantega, né? Aliás, a imprensa adorava o Palocci. Eu até tinha uma boa relação com o Palocci também. Mas por que você acha que se criou esse discurso de que o Lula 2 foi um fracasso, se foi inflação controlada, economia bombando? O Guido Mantega, você não acha que ele é um grande injustiçado da história brasileira? Acho o Guido Mantega um grande injustiçado, concordo totalmente. É um mito que se criou, né? Porque o governo Lula 2 teve resultados melhores que o primeiro, né? Tanto que o Lula saiu consagrado por índices recordes de aprovação. Então não agradou a Faria Lima, mas agradou o eleitor, tanto que ele conseguiu eleger o que se dizia injustamente na época, conseguiu eleger um poste, né? Que era Dilma, com facilidade, contra um candidato experiente, que era o Serra, né? Então veja que o Lula 2 pode não ter agradado a mídia tradicional, os grandes capitais, mas agradou quem ele queria agradar, que é a população, o povo brasileiro, né? E eu espero que ele, no Lula 4, tenha condições de se voltar ainda mais intensamente para esse objetivo, né? E deixar sair da história em grande estilo, né? Eu espero que ele consiga realmente fazer isso. Mas vamos com calma, né? Porque primeiro temos que reeleger o homem em 2026, né? Pois é, não podemos contar, né? Primeiro tem que ganhar, exatamente. Estão me ligando aqui, deixa eu dizer que eu não posso atender agora. Mas Paulo, era isso, estamos caminhando para o fim, não sei se faltou alguma mensagem importante, então te passo aí para fazer um encerramento aí, se nos faltou algo aí nesses últimos dias. Diga lá, Paulo. Olha, Léo, eu acho que eu vinha muito preocupado com a situação política brasileira, estou preocupado ainda, claro, mas eu fiquei muito favoravelmente impressionado com a maneira como o governo reagiu aos desafios que foram se intensificando, né? O governo colocou o Congresso no corner, o governo colocou a oposição no corner,
o governo conseguiu avançar e conseguiu melhorar os seus índices de apoio, de popularidade. Então, para quem tinha, como eu tinha, um grande temor de que pudesse ressurgir uma direita bolsonarista no Brasil, os últimos meses foram bastante encorajadores, né? Inclusive porque a questão do Bolsonaro, apesar do apoio do Trump, se mostrou altamente vulnerável do ponto de vista jurídico, né? Então, o Bolsonaro se enfraqueceu também. E o Lula automaticamente se fortalece, né? Eu acho que o Lula, nós temos assim que dar graças a Deus que o Lula existe, né? Porque você imagina que se nós tivéssemos que enfrentar essa direita bolsonarista sem uma figura como Lula. A gente estaria no famoso mato sem cachorro, Paulo, seria Mato isso? sem cachorro. Se bem que eu vou te dizer que o mato está melhorando um pouco, porque você veja, o Trump está com dificuldades, o Milei está numa crise feroz. Então a direita não está tão forte assim aqui no hemisfério ocidental, e com o declínio do bolsonarismo, eu acho que esse quadro se completa bem, né? Exatamente. Obrigado, Paulo. Muito bom falar com você. Até a próxima oportunidade. Até a Valeu. próxima. Abração. Obrigado. Tchau. Então, já